Boa noite a todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, com a tua família. É o desejo do nosso coração. E estamos felizes que, mesmo separados fisicamente, o Senhor sempre nos dá sabedoria, direcionamento e momentos oportunos e únicos, o qual estamos agora reunidos com um só propósito, de louvar, exaltar e glorificar ao nosso Deus. Isso é muito bom, isso é privilégio, porque Ele tem deixado conosco o seu manual, a palavra dEle. E isso que nós estaremos lendo e compartilhando neste momento. Se você está com a sua Bíblia na mão, quer acompanhar com a gente, sinta-se à vontade. Estaremos fazendo a leitura no livro de João 14, versículo 27. João 14, versículo 27, que diz o seguinte: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então essa é a paz do Senhor, que Ele deixou para cada um de nós. E isso que dá-nos motivos de todos os dias sermos gratos, de sermos felizes e alegres, porque nós sentimos sempre a presença do Senhor em nossas vidas, em nosso coração. Então vamos orar ao Senhor neste momento, colocar a nossa vida diante do altar dEle, o nosso coração. Sei que às vezes a nossa mente ela fica tão extraviada daquilo que a gente quer e espera, mas o Senhor é quem nos traz paz. É Ele que nos dá essa paz, esse consolo todos os dias. Pai, nós damos graças a Ti, ó Deus, pela oportunidade que temos de mesmo, ó Deus, separados fisicamente, ó Pai, mas em comunhão, ó Pai, comunhão com o Senhor, ó Deus. Ó Pai amado, o Senhor sabe e conhece a necessidade de cada um. Ó Pai amado, o Senhor tem contemplado, ó Deus, cada coração. Ó Pai amado, que o Senhor venha, ó Deus, trazer essa verdadeira paz, ó Pai, a cada vida que necessita, ó Deus. Ó Pai amado, que em todo o tempo, ó Pai, nós viemos estar, ó Deus, com os nossos olhos voltados somente para o Senhor. Ó Deus, não deixe que nós venhamos olhar para as circunstâncias, ó Pai, mas sim para Ti, ó Pai. Ó Pai amado, porque nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, tem todo o poder, ó Pai. Ó Deus, fale conosco nesta noite, ó Pai. Que dos nossos lábios venha sair o perfeito louvor e adoração ao Senhor, ó Pai, como forma de gratidão pelo que o Senhor é, ó Pai. Muito obrigada, Deus, por tudo. Obrigada porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido o nosso amparo de todos os dias. Por isso nós louvamos a Ti. Por isso nós somos gratos com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, olha o seu amor. Eu me guio por Cristo, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, olha o seu amor. Eu me guio por Cristo, alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem.
este gozo que eu sinto em minha alma. É porque eu sei que Ele é fiel. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Eu me guio por Cristo, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Eu me guio por Cristo, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema e de confiar. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Olhe o seu amor. Eu me guio por Cristo, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Olhe o seu amor. Eu me guio por Cristo, alegre estou. É esta paz que nós queremos para todos nós. Que a paz do Senhor continue reinando em cada coração. É o que nós vamos declarar neste momento. A paz do Senhor é o que nós queremos. Eu quero para mim e para você. O amor do Senhor é o que dividiremos, porque todo este amor não cabe em mim. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. As promessas. As promessas do Senhor duram para sempre, e Ele prometeu que irá voltar. Tudo passará, só o amor eterno, eterno como Deus, o nosso Pai. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Seja qual for a situação, seja qual for a situação. Amém. Deus nos ama, independente da situação. O amor dele permanece para sempre, para com cada um de nós. E neste momento, o pastor Davi, ele estará ministrando a palavra do Senhor às nossas vidas.
Eu quero agradecer a você por esse momento tão bom de estarmos na presença de Deus. É bom saber que você está aí e que você faz parte da melhor e maior família, a família de Deus. Hoje, mais um domingo, nós temos o privilégio de louvar a Deus, colocar a nossa vida diante do Senhor e dizer: Deus, obrigado por mais um dia, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos protege, zela por nós de uma forma muito especial. Quero cumprimentar você e dizer que Deus ama você, nós amamos você. Nós somos da Igreja Batista Filadélfia, em Bocaiúva. Estamos no norte de Minas, mas estamos alcançando você através da rede social. Que bom saber que você tem o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus, aprender mais um pouquinho sobre ele, porque ele permite em se revelar a nós de uma forma muito especial através da sua palavra. E eu quero compartilhar com você uma palavra que fala ao meu coração, como também vai falar ao seu coração com toda certeza. Nós vivemos num tempo hoje que muitos estão chorando, muitos estão pensativos, mas vivemos na certeza que o Senhor nosso Deus, Ele tem nos abençoado. E eu quero compartilhar com você um versículo que falamos constantemente, pronunciamos várias palavras desse texto. Está lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, o verso 1, muito conhecido esse versículo. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu quero orar com você nesse momento, para que Deus abra a nossa mente, que a palavra dele venha ao encontro do nosso coração, das nossas necessidades, e que possamos ter esse vínculo de comunhão com o nosso Deus. Vamos orar? Vamos orar. Ore conosco, você, onde você estiver. Ó Deus, obrigado por esse momento tão bom, onde nós compartilhamos a palavra do Senhor. Nos use como instrumento do Senhor. Faça prevalecer a tua vontade em nossa vida. Nos dirija, nos conduza. Nos use, ó Pai, conforme a tua santidade. Queremos aprender mais sobre o Senhor. Queremos andar nos teus caminhos santos. E pedimos ao Senhor que nos direcione neste momento. Abençoa cada vida que está nos assistindo, que está nos ouvindo, e por aqueles que ainda vão ouvir e ver este vídeo. Que eles sejam abençoados pela tua santa palavra. Fique conosco, no nome de Jesus. Amém. Tempo de Deus. Você já deve ter ouvido e falado muito sobre isso, para você mesmo ou até para outras pessoas. O tempo de Deus é algo tão perfeito, tão extraordinário, porque vem de Deus. O tempo é uma duração dos fatos. Tudo vai acontecer num determinado tempo, ocorrido e vivido por nós. O tempo de Deus é o tempo kairós, é o tempo certo, é um tempo que não tem erro. O cronos é o tempo do homem, é o nosso tempo.
O tempo certo, que é o tempo de Deus, ele tem uma única vontade. Ou seja, eu posso dizer que isso é algo indeterminado aos olhos do homem. Por quê? Porque nós somos limitados. Seria tão bom se eu pudesse saber o dia de amanhã e trabalhar em cima disso. Mas não é assim que funciona o tempo de Deus. O tempo de Deus é determinado por Ele. Aí eu posso perguntar para você, de onde você está, você responde para si, diz assim, mas qual é a diferença entre o tempo de Deus e o tempo do homem? Em vários aspectos. Nós queremos resolver as nossas coisas no nosso tempo, rápido e objetivo. Aconteceu isso ou aquilo, eu tenho a solução para aquilo, porque eu vou correndo para isso, eu faço e acontece. Esse é o nosso tempo que desejamos. Mas o tempo de Deus não é assim. O tempo de Deus é medido no tempo de Deus, na vontade de Deus, na hora de Deus, e quando Ele vê que há uma necessidade, Ele vai fazer acontecer ao homem. O que é o tempo de Deus? O que a Bíblia nos ensina? O tempo ele está determinado. O tempo de Deus é o tempo que está determinado. Nós, como homens, e quando eu digo homens, estou dizendo nós, homens e também as mulheres, nós lutamos contra o tempo de Deus. E isso nós lutamos em nossas vidas. Tentamos mascarar esse tempo. E muitas das vezes nós não aceitamos o tempo de Deus, porque vai nos custar muito caro para nós. E é muito fácil nós trabalharmos nesse sentido, quando dizemos assim, olha, no meu tempo eu quero que as coisas funcionem dessa forma, porque vai ser muito bom para mim, e é assim que eu desejo. Esse é meu tempo. Deus olha, sonda o coração do homem e vai dizer, não, ainda não é o tempo de você ser abençoado. Você tem que esperar. E a Bíblia nos ensina que temos que esperar o tempo de Deus acontecer. Temos que esperar a vontade de Deus vir sobre nós. Temos que esperar quando o Senhor desejar realizar a sua vontade em mim. O tempo de Deus é algo tão extraordinário. Com o tempo, as coisas vão aparecer. Exemplos muito grandes nós temos em nossa vida. Se o tempo é de derribar, nós queremos edificar. Se o tempo é de espalhar, nós queremos ajuntar. Esse é o nosso tempo. Esse é o nosso tempo. Em Provérbios 16, 1, a Bíblia nos orienta e nos fala que o homem pode fazer seus planos, pode sonhar, pode imaginar e se orientar por si mesmo. Mas a resposta vem do Senhor. Você pode planejar muitas coisas. Dentro de tantos tempos, daqui tantos anos, eu vou fazer isso ou aquilo. Você pode falar, a sua mente pode pensar, seu coração pode desejar, mas a resposta vem de Deus. Será que Ele quer isso no tempo dele, para mim e para você? Então, veja bem, meus amados irmãos, o tempo de Deus é soberano. Então, isso é extraordinário. Este tempo está acima de todos os outros tempos, porque Ele que domina e governa todas as coisas. Nós somos limitados ao nosso tempo. Deus está no controle de todas as coisas. O profeta Isaías, ele vai dizer, no tempo certo farei que isso aconteça. Isaías 66, versículo 22b. No tempo certo, o que Deus planejou para a sua vida vai acontecer. Muito simples. Você que ainda não casou, né? E você deseja casar,
Você tem pressa, você vê os seus amigos, suas amigas casando e você ficando para titia. Dá um desespero, né? Dá aquele desespero terrível. Moço, será que eu não vou casar? Calma, espere no Senhor. É no tempo de Deus, Ele vai mostrar, Ele vai te dar o melhor dele. Porque tudo que vem de Deus é perfeito. Você pode dizer, puxa, eu estudei muito, fiz faculdade, passei meu tempo todo estudando e eu não consigo um bom emprego. Fulano de tal nem estudou e tem um bom emprego e eu não tenho. Calma. No tempo de Deus, Ele fará a vontade dele ser prevalecida na sua vida. Só nos resta esperar, confiar no Senhor. Não é o meu tempo que vai solucionar o meu problema. É no tempo de Deus que as coisas vão acontecer. Não adianta você brigar, criar caso, fazer bico. Não adianta. Você deve esperar no Senhor. O tempo de Deus é soberano. Tudo que vem de Deus é perfeito. Deus não erra nas suas escolhas. Quando Deus criou você, fez você, criou para que você louvasse o seu grande nome. Continua sendo isso. Isso, tudo que nós falamos, nos direcionamos como o tempo de Deus. Algo perfeito. Veja bem, lá no início Deus promete ao homem a solução para o pecado, chamado Jesus Cristo. E no tempo de Deus, depois de muito tempo, na hora certa, no momento certo, Deus anuncia que o Filho de Deus nasceu em Belém. Não foi no tempo do homem, foi no tempo de Deus. Então as coisas acontecem de acordo com o seu tempo, na sua hora, no seu momento. É hoje. Hoje é o dia da sua bênção. Hoje é o dia que o Senhor vai tirar você das trevas para a luz. Hoje é o dia que o Senhor quer salvar a sua vida. Então, tudo existe um tempo determinado por Deus. Se você deseja, por exemplo, que a sua família chegue ao pleno conhecimento da verdade, que é a salvação, continue orando e pedindo ao Senhor, porque no tempo de Deus, Ele vai salvar essa família. Tudo é o tempo de Deus. Mas o que é o tempo do homem? O nosso tempo. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso tempo. Nós já entendemos que o tempo de Deus é algo extraordinário, é soberano, é a vontade dele. Deus não muda, ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre será o nosso Deus. Nem sempre é possível cumprir com os horários marcados, não é verdade? Muitas vezes nós falamos assim, olha, marcamos um compromisso, tantas horas eu vou chegar lá. Mas existe algumas coisas que vai impossibilitar de nós chegarmos naquele horário. Por exemplo, um ônibus, o pneu do carro furou, você dormiu muito, então você atrasou. Então, esse é o nosso tempo. Nós falhamos com o nosso tempo. E muitas vezes nós prometemos chegar no horário e não chegamos. Somos falhos. Então, nós não somos soberanos com as nossas próprias vontades. Quantas pessoas prometeram estar em um determinado lugar, mas na hora não estavam lá? Não é terrível esperar? Você marca com alguém, olha, eu vou te esperar ali, tantas horas. E dá aquela hora, fulano de tal não aparece. Você marca com a equipe de louvor, o ministério de louvor, seja assim ou outra coisa, vamos chegar lá. Tantas horas, e o pessoal não chega. Por quê? Por que nós somos assim? Porque é o tempo do homem. É falho. Deus, na hora certa, no momento certo, no seu tempo, Ele prometeu, Ele vai cumprir. O tempo de Deus tem o controle. E isso é verdade. O tempo de Deus tem o controle por Ele mesmo. Quando nós fazemos planos, nós temos que dizer o seguinte: se Deus permitir, no tempo de Deus, se Deus permitir, eu irei fazer,
eu estarei lá. Se for a vontade de Deus, se for o tempo de Deus, Ele vai permitir. Então, é necessário que eu coloque sempre o tempo de Deus, a vontade de Deus na minha frente. Se Deus permitir, então, isso vai acontecer. Se Deus permitir, eu estarei lá. Olha, eu estou marcando com você tantas horas. E vai acontecer. No tempo de Deus, Ele abençoou o seu povo, tirou o povo da escravidão do Egito, tirou eles de lá para uma terra prometida. Tudo ao seu tempo, tudo dando certo, as coisas vão de acordo como Deus quer. Mas muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, que é o nosso tempo. É como se fosse os degraus da vida. Muitas vezes nós queremos pular alguns degraus, porque aquilo vai nos fazer sofrer. Mas é necessário que você pise nesse degrau para que você cresça espiritualmente, para que você alcance a graça do Senhor, para que você estabeleça a sua fé em Cristo. Então você não deve pular um degrau. É necessário que você passe por aquilo ali, porque é o tempo determinado por Deus. É o tempo do Senhor. Veja bem, o processo da capacitação, a angústia, né? Nós não queremos chorar. Nós não queríamos passar por esse tempo de choro, tempo de pandemia. É um tempo ruim. Se nós pudéssemos pular, nós pularíamos isso. Não seria mais fácil? Muito melhor. Ver tantos e tantos chorando por perda é terrível. Vamos pular isso? Não tem como pular. É necessário que o tempo aconteça. São situações da vida que se apresentam a nós, que nos levam a refletir sobre o nosso Deus. O que realmente Deus quer de mim para este tempo? O que o Senhor deseja que eu faça neste tempo de tanta tristeza, incertezas, brigas, porque o mundo parou. Então, qual é a posição de Deus para este tempo? É o tempo de Deus. O que realmente eu devo fazer para entender o que o Senhor quer que eu realize no tempo dele? Devo eu me calar nesse tempo? Não. Você não pode se calar. Você deve continuar anunciando a palavra de Deus para este tempo. Você estar neste tempo escolhido por Deus para pregar as boas novas a todas as pessoas que estão neste tempo. Veja como é que funciona. Aprenda a sozinho a vencer essas incertezas que aparecem em nossa vida. Lá em Romanos 8, 28, nós podemos ver, porque a Bíblia vai nos narrar, que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então estamos sujeitos a tudo isso. Estamos sujeitos a sorrir, a chorar, a sentir dor, porque tudo tem um propósito. Você não está nesse mundo simplesmente por estar. Você tem um propósito de Deus em sua vida. E qual é o propósito? Dar glória ao nosso Deus. Louvar a Ele. É o tempo que nós devemos levantar as nossas mãos e dizer: Senhor, nós amamos a Tua palavra. E entendemos que este tempo, que é um tempo de sofrer, é um tempo também de levantarmos as nossas mãos e dizer: obrigado, ó Deus, porque nós estamos crescendo na graça e no conhecimento. E isso tudo nos leva mais para perto de Deus. Então é o tempo de dar glória a Deus. Saber dar glória no tempo de tristeza. Veja bem, mas muitos, o que nós estamos vendo nos tempos de hoje? As pessoas estão comendo muito e dormindo muito. Quem está podendo, né? Fica em casa comendo bastante, vai ficar muito gordinho, né? Mas também vai dormir muito, dorme muito.
Nós podemos citar alguns homens, personagens da Bíblia, que dormiram muito e tiveram consequências muito grandes. É claro que dormir é muito bom. Quem não gosta de dormir? Conheço pessoas que dormem à tarde como se fosse à noite. Tem uma facilidade de dormir fascinante, não é? Mas tem pessoas que conseguem só dormir 15 minutos, é só um cochilo. Mas tem aquelas pessoas que dormem, olha, eu durmo 8 horas, se deixar. Não é verdade? Então vejam bem aqui, a Bíblia nos fala que o homem, se só pensa em dormir nesse tempo, com toda certeza vai perder o muito de Deus para o tempo de hoje em nossa vida. Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2, não durma no tempo da salvação. Hoje as pessoas estão se prendendo a uma televisão, às vezes conteúdos que não é próprio para um cristão ou para uma pessoa, por causa dos bons costumes, assistem o que querem. E a Bíblia nos orienta que a última coisa que devemos fazer nesse tempo é passar o dia todo dormindo. Vou repetir, dormir é muito bom, mas não durma o dia todo. Vamos citar aqui, por exemplo, Sansão. Em Juízes 16, 13, o que a Bíblia nos orienta? Ele dormiu. E não foi uma soneca, não. Foi um sono bem relaxante, tanto que foi cortado-lhe o cabelo. A consequência é muito grande para quem dorme no tempo de Deus. É o tempo de salvação. Jonas, veja bem Jonas, um outro exemplo. O barco ou o navio, assim dizendo, no tempo daquela tormenta ia para lá e para cá, o povo estava desesperado e Jonas dormindo. O mundo se acabando lá fora e o nosso profeta dormindo um sono profundo. Jesus, um outro exemplo, Jesus repreende os seus discípulos porque estarem dormindo. Vocês só sabem dormir. Então Jesus repreendia os seus discípulos. Dormir é bom, mas não no tempo da salvação. O tempo é agora. É o tempo soberano de Deus de estarmos atentos. Cícero, por exemplo, foi morto por Jael enquanto ele dormia. Veja, um outro exemplo, escrito lá, também em Juízes 4, 21. Outro que dormiu profundamente enquanto era morto. Eu tenho o tempo de Deus, eu tenho o tempo do homem, porque quando eu faço o meu tempo, existe uma consequência para a minha vida. O tempo de Deus, o tempo soberano, não há erro. Então, o que eu devo fazer nesse tempo, que é o tempo determinado por Deus? Eu devo me revestir da glória de Deus. Eu devo me revestir do Senhor Jesus. A partir de uma oportunidade, quando eu olho para trás e vejo que o tempo passou, isso é passado. Então, hoje, no momento, eu quero aproveitar este tempo para falar da salvação em Cristo Jesus. E saiba que no tempo de Deus, Ele vai usar coisas ou pessoas para realizar a vontade dEle, ou seja, para que a vontade dEle, boa, perfeita e agradável, prevaleça. A vontade dEle é perfeita. Isaías 55, versículo 8, 9, vai dizer que Deus é maior em tudo. Por quê? Os nossos pensamentos não são os pensamentos dele. Os nossos caminhos não são os caminhos dele. O que ele tem para nós é algo melhor. Então, vamos aproveitar o tempo de Deus que ele quer para nós, como servos autênticos do Senhor, que está disposto, no tempo de hoje, falar da palavra dele.
Eu posso citar também aqui, no livro de Eclesiastes 3:11, que Deus formou tudo formoso ao seu tempo. Se alegre no tempo de Deus. E hoje pela manhã nós falamos sobre armadura, nos revestir da palavra de Deus, para que possamos nos defender contra as ciladas do nosso inimigo, adversário, fortalecer no tempo do Senhor Jesus, para não cairmos nessa cilada, que é a cilada do diabo. Jesus nos recomenda que vistamos dessa armadura nesse tempo. O tempo não está para brincadeira. O tempo não está para brincadeira. Temos que fazer uma reflexão na nossa vida para este tempo, para este momento. Aprender de Deus mais nesse tempo, para exercer nesse tempo o tempo de salvação. Não passe só os seus dias, as suas horas, perdendo tempo. Usufrua o seu tempo falando com Deus, criando uma intimidade com Deus, lendo a sua Bíblia, orando ao Senhor. Ore, como eu sempre digo, ore muito. Quando você achou que orou muito, comece de novo. Ore para os seus irmãos, pela igreja, ore pelos médicos, enfermeiros, pelos pacientes. Ore pelo nosso Brasil, para que Deus abençoe as nossas autoridades, que eles que eles possam temer a presença de Deus. Ore pelo mundo. O mundo precisa de Deus para este tempo. Este é o tempo de fazer a diferença. O tempo, Kairos, o tempo de Deus, o tempo para mover o coração do homem. O homem precisa ser movido agora. Não é amanhã. A salvação não é amanhã. A salvação é hoje. O tempo é agora. Requer, então, que nós possamos buscar a sua presença. Em Romanos 13, no versículo 11, na parte B, diz: acorde do sono. Acorde do sono. O tempo é de revestir de Jesus, que é a luz. Quero deixar essa mensagem para vocês, dizer que você reflita no seu tempo de hoje. O passado já aconteceu. O passado não vai vir. Muitas das vezes o passado pode machucar a sua vida. A salvação é agora. Jesus, quando entrou na sinagoga e disse: olha, o tempo é agora, a salvação chegou agora. A salvação está chegando à sua casa agora, à sua vida. Então prepare a sua vida, dedique o seu tempo ao Senhor. É isso que eu quero deixar para você, no tempo de Deus. Enquanto o Ministério de Louvor vai vir tomar o seu lugar, nós vamos orar com você, agradecer a Deus pela sua vida, que você usufrua desse tempo, o tempo de hoje, o tempo agora, aprendendo mais de Deus. Aprenda mais de Deus. Lucre com esse tempo determinado. Se é tempo de chorar, chore. Mas se é tempo de sorrir, sorria com o Senhor. Saiba que é para esse tempo que você foi escolhido, para dar glória ao nosso Deus. Nós vamos orar. O Ministério de Louvor já está chegando. E logo após, nós vamos ouvir mais uma música. E assim vamos encerrar a nossa transmissão ao vivo. Voltaremos na quarta-feira com os nossos estudos. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Que você seja um canal de bênção para a sua família e também para todos que o vê. Que você tenha uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Que você continue crescendo na graça e no conhecimento. Busque sempre a presença de Deus. Aproxime-se mais de Deus. Se precisar, chore, porque a palavra de Deus nos faz sensível a Ele. Nós vamos orar, vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Feche os seus olhos de onde você estiver e vamos falar com o Pai. Ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos,
porque neste tempo o Senhor nos escolheu para sermos a diferença. Obrigado por tudo que o Senhor faz em nossa vida. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, mas nós pedimos ao Senhor misericórdia sobre nós. Abençoe os médicos, as enfermeiras, abençoe os pacientes que hoje enfermos precisam da cura do Senhor. Aceite, ó Deus, os nossos louvores, que possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Nos ensina a ter mais comunhão com o Senhor. Nos ensine sempre a viver dentro da verdade. Nos ensine a entender o seu tempo para conosco. Tempo soberano, tempo perfeito. E para este tempo, queremos anunciar a tua palavra. Obrigado, ó Deus, muito obrigado. Nós oramos, nós estamos agradecidos. E que o Senhor, ó Pai, abençoe cada vida que está assistindo, está nos ouvindo e os que vão ouvir e ver. Que a tua mão, ó Deus, estenda a cada um deles. Que as suas necessidades, ó Pai, seja preenchida pelo Senhor. Que o Senhor continue sendo o nosso Deus, o nosso Salvador. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Desejamos a todos vocês uma boa noite, uma semana abençoada pelo nosso Deus. Amém.